Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, quinta-feira, 19 graus, manhã ensolarada aqui em São Paulo. Desejo um excelente pregão a todos. Hoje é 11 do 5, praticamente aí o primeiro terço do mês de maio, deve ser um mês verde altista. Top Traders, a casa do investidor. Se você puder deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, fico muitíssimo grato, queridos alunos e alunas. Bom, vamos começar os nossos trabalhos falando do racional do YouTube. A gente está com um índice de acerto muito bom e eu falaria em buy, comprar, nesse momento a 107,970, 980. Ontem nós acertamos os racionais do YouTube, do Telegram, inclusive do YouTube no intraday. Hoje eu acho que a gente vai acertar de novo. A ideia, pessoal, não é aqui um jogo de vaidades ou nada do gênero, era mostrar as técnicas por trás dos movimentos que a gente consegue antecipar. Porque ler mercado depois que o movimento está materializado é mole. Não precisa muito conhecimento, né? Uma pessoa com conhecimento básico, ela consegue fazer leitura de mercado. Agora, o difícil é antecipar, que é onde está a grana, né? Então, eis a grande questão que diferencia um profissional do outro. Então, falaria em compra nesse momento, eu vou explicar por quê. Então, no gráfico diário, nós temos uma simetria em V que fala que 110,480 será alcançado provavelmente no miolo, no meio da próxima semana. E no intraday, ontem inclusive a gente acertou também o racional do Instagram, né? Então foi Instagram, Telegram e 2 no YouTube, durante a gravação e depois. Então durante a gravação eu particularmente penso que até o fim aqui dos trabalhos vai buscar 108,460. Então a gente está falando aí em mais de 500 pontos. Então se nós estivéssemos numa sala, numa transmissão, numa aula, é isso que a gente faz. Então a galera trabalha para buscar 20, 30 pontos, 40 pontos. Quando você perde, aí o movimento faz, de repente, uma movimentação mais forte, uma manobra mais abrupta dos players, você devolve tudo em mais um pouco. Então tem que pegar um movimento um pouco mais extenso, né? Quem trabalha com giro ou quem trabalha no swing trade. Há um ombro, cabeça, ombro invertido, uma neckline aqui em cima por volta de 109 mil pontos, e esse gap para puxar preço. Agora, é evidente que você tem que pegar o fundo anterior, que é o 108,090, e precisa logo pular acima desse fundo anterior para não ficar com cara realmente aqui de uma perda de suporte significativa neutralizando a figura que é o oco invertido. Então, pô, professor, durante a gravação você acha que busca ali o 108,460? Se não buscar, vai se aproximar, talvez 108,300, 108,300 e pouco. Ok? Mercado volátil, nós tivemos os indicadores das 9h30, conforme eu anunciei, no Reader. Então teve o PPI, que é o índice de preço ao produtor, uma alta de 0,2 em março, a previsão é 0,3, quer dizer, veio abaixo do esperado. O núcleo veio em linha, 0,2, previsão 0,2. E o PPI na comparação anual veio 0,3, esperava-se 2,4. Então 2,3, 2,4, um pouquinho abaixo do esperado. Agora o núcleo que está gerando esse estresse veio 3,4, esperava-se 3,3. Pedidos de auxílio-desemprego sobem 22 mil na semana, a 2,64, esperava-se 2,46, arrefecimento no mercado de trabalho. Então, de verdade, é mais do mesmo. Digamos que são... ontem, né, o CPI agradou, hoje o PPI ele veio misto, digamos assim. Então, não vai impedir, por exemplo, as bolsas americanas de subirem, né? Então, estão caindo praticamente que já estavam. Aqui aceleraram pouca coisa a queda. E aqui no Brasil, sendo um emergente, a movimentação de alta ela deve ter continuidade. Então essa queda eu vejo como oportunidade. Perfeito? Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. E hoje, pessoal, um grande abraço à galera do Rio de Janeiro. Tem Corinthians e Botafogo. Eu sempre falei que o Luiz Castro era um ótimo treinador, né? Continua sendo, inclusive, e que o trabalho dele frutificaria, né? Então, um abraço à galera do Rio, ao pessoal que especialmente torce para o Botafogo, mas nem por isso vou deixar de dar o meu palpite. Corinthians 5, Botafogo 0. Podem me cobrar amanhã.
Então vamos lá, Giovano Augusto de Oliveira, ele deixa o agradecimento, obrigado por tudo, tamo junto. É isso aí, caríssimo, vamos em frente, firmes na luta. Patrícia TK, professor, boa noite, obrigada pelos estudos, ela pede BBSE3, balanço na segunda-feira, dia 15/5, perfeito. Então vamos lá de BBSE3. BB Seguridade, depois eu vou mostrar o ativo que nós temos que representa esse setor em carteira, aqui para nós na Top Traders. BBSE13 é um ativo em franca tendência de alta, podemos observar pelo semanal, é uma simples correção, tem um topo mais baixo que o anterior, é um sinal de alerta, aqui, por exemplo, aconteceu e o ativo desceu. Mas o contexto, né, ele é predominantemente altista. Nesse caso, eu trabalharia com stop, né, um stop abaixo de 32,35, porque se perder, vai fazer um pivô de baixa. Perfeito? Agora é muito difícil que perca. Pelo menos assim penso eu. Né? Muito difícil. Temos aqui uma LTA, um martelo acionado. Martelo desenhado dia 4 de maio. Então a tendência é que tenha continuidade desse movimento de alta e as máximas sejam testadas. Mas é aquela história, é um ativo lento, com baixa volatilidade, com aquele perfil do investidor que visa bater renda fixa. Não é uma ação que vai explodir, por exemplo, trazer dobrar de valor, longe disso na minha visão. Ok? Mas é uma alternativa interessante para quem busca um ativo mais conservador. Aquela chamada ação de guarda pelo pessoal mais antigo de mercado. Perfeito? Haroldo Diniz, querido amigo, professor Wagner Caetano, ele pede Apvida e Sequoia agora. Antecipadamente agradeço pela sua honrosa atenção, grande abraço, alunos maravilhosos como você, Patrícia, Giovano, César, Cabo Frio, Lucas, são sempre bem-vindos e a nossa razão de ser. Top Traders é totalmente pró-aluno, é a única escola independente que tem no mercado financeiro. Todas as outras são financiadas por assets, family offices, ou são escritórios de investimentos enrustidos. É igual clínica popular que diz que trata de animais, né? Você vai lá, o preço é maior que a Cobase e a Pets. E eu vivi uma experiência dessa nos últimos dias. A clínica é popular, vamos levar o atendimento mais humanizado. É nada. É um atendimento totalmente voltado para o capital e mais caro, né, que a Cobase, a Pets e as empresas teoricamente com branding, que por isso teriam um valor maior. Então, muitas escolas são disfarçadas, né, são patrocinadas. E no caso da Top Traders, nós somos realmente independentes, né? A gente não recebe R$1 de ninguém, nem de plataforma. E por isso que eu falo que o interesse ele é limpo, né? Não tem interesse oculto. Não que os outros negócios sejam ilegais, mas alguns, na minha visão, eles são imorais. Se eu não achasse isso, eu teria uns 10 patrocínios aqui, porque ofertas não faltam. Então vamos lá. A Apvida é uma ação que eu compraria? Poderia até comprar naquela história que eu falo, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa. Eu acho até que ela tende a subir no curto prazo, mas é um ativo extremamente complicado de operar. Professor, qual seria um alvo razoável? Fechamento do gap a 4,42. Ela já está inclinada e vale realmente a gente destacar que ela rompeu o 3,02. Isso é muito, muito importante mesmo. Ok? Falando, por exemplo, né, a Patrícia ela pediu a BBSE3. BBSE3, aliás. É uma ação excelente, mas nós temos CXSE3 em carteira. Um movimento parecido, mas ela tem mais inclinação altista. E não pretendemos realizar lucro por enquanto. No caso, por exemplo, nosso querido amigo pediu a Apvida. Qual ativo que a gente acredita que tem um potencial melhor? É Redor. A Redor ela inicia um movimento, rompimento de 24,79, que deve ocorrer talvez hoje, até amanhã. Ele abre um grande espaço aqui para esse ativo subir. É a nossa visão. Ok? E aí Sequoia, ótima empresa também que foi pedida.
logística. É aquele ativo que você vai para o tudo ou nada. O que, na minha visão, não deve ser feito, né, como um educador que sou, o que não deve ser feito num ativo como esse? Pensar em trabalhar vendido, aqui no fundo. Uma outra situação, fazer termo. O que é o termo? Eu tenho 30 mil, eu vou comprar 200 mil na Sequoia e vou fazer a diferença a termo. Né? Ou faz tudo a termo, coloca esse valor como garantia. Né? Eu não faria. Perfeito? Uma outra situação, né? Não ficar fazendo day trade nesse tipo de ação, tentando pegar movimento, mas assim, montando uma posição tranquila, vale super a pena. Né? O ativo está extremamente descontado. César Sable, boa noite, professor. A queda do milho e o boi não deveriam ajudar as empresas de proteína animal? Por que a Marfrig não reage? Excelente pergunta. A gente tem... A Marfrig é uma das empresas que nós temos em carteira. Né? Parece que vai reagir, faz aqui uma acumulação e realmente deveria. Principalmente no caso da queda do milho, porque utilizam para alimentação de animais. Mas tem a questão do dólar também. E tem a questão da China. Mas são drivers que devem se alinhar e esses ativos devem realmente subir no curto prazo. Porque se fosse só o dólar, né, uma ação como a Embraer, tudo bem que agora caiu, né, mas não teria feito. Se bem que aí o que eu estou falando, né, o dólar caiu no curto prazo, a Embraer caiu também. Então, na verdade, foi o dólar, topo duplo, o eixo aqui acionado a 19,32 e ela caiu realmente forte. Então, a questão do dólar, ela pesa sim, mas não é a única, né? No caso da Marfrig, é especialmente a China. A China ainda vive grande volatilidade nos seus indicadores, na sua demanda. A gente viu inclusive os dados de importação que saíram esses dias. Professor, comentar aéreo Embraer, Cabo Frio 3467. Embraer acabei de falar, por coincidência. Eu nem tinha visto ali, eu confesso. Todas as vezes, pessoal, independente, é sempre uma... Eu gosto de dar essas orientações que são pulos do gato, né? Independente da tendência de mercado, quando vocês perceberem no ativo ou um fundo mais alto que o anterior, que é o padrão da alavanca, ou um topo mais baixo que o anterior, principalmente quando tem um candle como esse, aqui do dia 20 de abril, fiquem atentos. Né? É um sinal muito importante. Né? Então a Embraer fez esse movimento, as médias se cruzaram, depois ela perdeu o eixo do M e ela vem aqui numa região de suporte. Para quem espera uma correção para comprar, eu acho que é um prato cheio. Eu compraria esse ativo no momento? Não. Mas se você tivesse que fazer alguma coisa, é compra ou é venda, eu compraria. Mas eu não escolheria trabalhar comprado. Ok? A R3 é uma ação... A Embraer nós não temos em carteira, a R3 nós temos. É uma ação que a gente acredita que vai se multiplicar em algumas vezes durante... Por exemplo, para mim não seria uma surpresa ver no final do ano a aérea a 4 ou 5 reais. É uma certeza que isso vai acontecer? Claro que não. A gente está falando em renda variável, num caso de turnaround. Mas é possível. Né? Ó, 3 reais num prazo mais curto aqui em cima. Ela inflexionou, está respeitando a média de 21 e é isso. Agora, vale o risco de uma exposição? Um lote, claro. Agora, o que não vale é fazer termo, ficar fazendo médio. Aí não. Mas uma exposição normal, extremamente válida. Querido amigo Lucas Monken, boa tarde, professor. O que o senhor acha de uma compra em BOL na NYSE? Vamos ver o que o nosso amigo comentou. Desde novembro de 2020, acumula queda de 44%. Olhando pelo gráfico semanal, parece estar em uma região de suporte. Vamos ver. Encontrei essa empresa prestando atenção na lata de refrigerante da Coca-Cola. Olha que maravilha. E pesquisando vi que a empresa possui 40% de market share na produção de latinhas de alumínio no Ocidente. Uau! Olha que maravilha. Olhando os fundamentos, a cotação parece estar descontada da realidade da empresa. O senhor acredita em um alvo de $73 muito longo? Obrigado. Sejam sempre bem-vindos, queridos. E... atuem na área de comentários, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de outro, nós aprendemos juntos, um assunto leva ao outro e é muito saudável
e positivo. Então vamos lá, Ball Corporation, nem conhecia a empresa. Obrigado ao Lucas que trouxe essa situação. Ele fala em R$ 73,00 e uma região de suporte. Vamos ver o que o ativo aqui nos diz. Ele fala no semanal, eu vou fazer semanal e diário. No semanal a gente já vê um zigue-zague ascendente. Esse candle aqui do dia 17, ele nega o anterior e trabalha acima do fundo anterior. Existe um W rompido no rompimento de 55,50. Quando eu falo no W, pessoal, isso aqui que eu estou dizendo, ó. Você tem aqui a primeira parte da figura. Ok? Aí você tem a segunda parte da figura. Aí você vai ter a terceira parte. E depois você tem a outra parte com o rompimento do eixo. É um W. Então esse W fala em teste de 62 com 14. Então ficou devendo porque foi a 61 com 13. Então, na verdade, eu vejo uma leve correção no semanal, está caindo 3,36. E eu gosto daquele padrão micro e padrão macro. Você tem o padrão da alavanca. O padrão micro e macro é uma das máximas da nossa metodologia. Tem também o rompimento falso desse fundo. Olha que interessante, né? Então a figura se repete. E um eixo maior aqui a 62 e 14. Então eu penso que pode haver um rompimento sim, projetando 74 e 34. Então tá certo o raciocínio. Eu entendo que é uma excelente oportunidade, um ativo em correção. Tem boa liquidez, né? Então eu penso que é uma excelente oportunidade sim. Ok? Muito bem, então agora vamos falar. O mini índice sofre uma pressão negativa aqui no Brasil. Vamos ver quais são os ativos protagonistas dessa movimentação. O principal é Vale, né, em razão do minério e da China. Vale e Petro. Então vamos estudar esses ativos. Bom, vamos falar das bolsas, das commodities e bolsas asiáticas primeiramente. Então nós temos aqui o petróleo corrigindo simplesmente, eu não vejo como uma inflexão nem nada do gênero, uma correção para romper as máximas. Tanto em Nova York quanto em Londres. Agora, a queda do minério é uma queda mais complicada, né? Já aparece com data aqui do dia 12, porque é o petróleo negociado em Singapura, tem um fuso horário. Mas o candle anterior foi fortemente negativo, 5,27. Então é o que pressiona a Vale. Né? A Bolsa de Xangai passa aqui por uma correção, não vejo nenhuma mudança de rota que vai derreter, nem nada do gênero. E o Japão segurando a média de 21. Então, quando a gente chega na Vale e Petro, a gente percebe na Vale, né, a concentração da força vendedora. Só que, será que não estamos diante de vamos marcar aqui, de um ombro, cabeça, ombro invertido? É possível. Né, as duas mínimas justapostas ontem e hoje, então deve ter reação intraday. Aí Petro 4, Petrobras. Petrobras, o petróleo sobe, volta, ela está no mesmo patamar, né, longe de média, deve ficar de lado esse ativo um tempo. A ITS A4, Itaúsa. Itaúsa é uma correção dentro do movimento, né? Ela vai se distanciando da média de 21. Então, a média de 5
ela vai amparando os preços, enfim. Mas a tendência é de alta, na minha visão. Mesma coisa a YouTube. YouTube está mais forte. Hoje o índice de setor financeiro segura a onda. Né? A gente tem os ativos aí apontando realmente para cima. BBDC4. Ideia aqui de mastro bandeira, correção no tempo. Então deve continuar a escalada. BB, a S3 aqui na tela. Tem o topo mais baixo que o anterior, mas a gente tem que olhar o contexto, né? Parece uma correção no tempo para romper a máxima e acionar um pivô. Eu acho que Bradesco hoje é mais negócio e Tube do que Banco do Brasil. Até BPAC mesmo, ou Santander. Agora, para o investidor mais conservador que quer comprar tendência, Banco do Brasil, naturalmente uma oportunidade mais técnica no momento. A IB3SA3. Essa ação deve se movimentar lentamente até alcançar pelo menos 13,45. Correção no tempo, também a ideia de mesmo princípio do mastro bandeira. E acho que foram todos, né? Todos os bancos aí foram estudados. Vamos ver, queridos, as ações que divulgaram seus números. Então vamos lá. Hoje tem balanço da Petrobras, né? Depois do fechamento. Aí Caixa Seguridade nós comentamos já. Excelente ativo. Aí vamos falar de Qualicorp e Copel. Qual 3? Alguns alunos pediram aqui uns ativos no Instagram. Deixa eu dar uma olhada para eu poder comentar, porque quando eu prometo eu já anoto. Vamos ver aqui. Eu prometi estudar. Um amigo nosso, Márcio Albuquerque, pediu Copel, então já vai ser feito. Muito bom. Acho que é isso. Então assim eu vou estudar tudo aquilo que foi pedido. Então primeiro Qualicorp, que nós comentamos anteriormente, né? Aquela história, não escolheria operar o ativo, mas entre a compra e a venda, o teste da média topo anterior, eu compraria, mas está longe assim de ser uma ação que eu acho interessante no momento, então acho que tem opções melhores. Aí temos Copel. Copel é ativo de guarda, né? É uma ação para bater renda fixa. Aquele investidor que tem o perfil do fundo imobiliário, mais conservador, está testando média e deve seguir em alta, porém muito lentamente, quase uma lesma o ativo. Mas deve realmente manter o viés altista. Não é o perfil que a gente procura hoje, né, que é de turnaround. Aí tivemos Enalta e Guararapes, vamos lá. Enat 3. Ela tem tecnicamente um padrão muito interessante, disparou no dia 5 e agora tem o 12,63 rompido. O gráfico nos diz que esse ativo vai buscar 14, 15 reais. Né? De repente você vai entrar, trabalha com stop, abaixo da mínima do dia anterior. Porque se subir você vai ganhar bem, e se cair, você perde pouco. Professor, você faria a operação? Não faria. Sendo bem sincero. Então, Guararapes, Alupar. Então vamos lá, Guar 3. Esses ativos, eles costumam ser inversamente proporcionais à Selic. Então, qualquer expectativa de queda da Selic, mais séria, ele vai disparar. Eu acho que vale a exposição, desde que você não faça um termo
Não coloque uma grana além do que você poderia. É uma ação que você pode, de repente, dobrar o capital ao longo do ano. Essa aqui é a minha visão. E aí a Lupar. A Lup 11, distribuidora, correto? De energia. É uma ação com perfil da Copel, lenta, baixa volatilidade histórica, acionou um pivô no rompimento de 27,11, ela deve continuar subindo. Só que eu vou ser bem sincero, pessoal, hoje, se você vai colocar um dinheiro em Alupar e vamos supor que você tem um horizonte de 6 meses, colocar a grana em Alupar ou num título de renda fixa, de repente, se você conseguir fazer um bom pente fino, eu acho que vale mais a pena colocar num título de renda fixa. Dependendo de uma debenture ou um CDB. Enfim, o CDB não, mas talvez um crédito recebível agrícola ou imobiliário, que é isento de R, uma LCI, uma LCA. Se eu fosse colocar dinheiro hoje na Alupar, eu colocaria num título de renda fixa, que eu deixo lá por, de repente, 1 ano, ou 6 meses, ou de repente você pega um CRI, um CRA, que é de 1 ano, entre eles e a Alupar, se você for colocar no frigir dos ovos, né, você não tem dor de cabeça, não tem R. Então é um ativo que para mim não faz sentido. Faz sentido se você pega, por exemplo, aqui embaixo, né, na virada, no rompimento falso do fundo, mas já pegar apontando para o alto assim, na minha visão, não faz sentido. Ok? Maravilha! Então vamos lá, vamos fazer os índices agora, começando por Small Cap. Small 11 na tela. No semanal, Small Cap é boa, né? Small Caps é um fundo de investimento, né? Está acima da média de 21. Então, semanal bastante amigável para os compradores. Então, essas quedas dentro do movimento são oportunidades. Rompeu um canal, uma LTB importante. O IFNC é o que segura a onda hoje. Então, está longe da média. Tem qualquer situação negativa no exterior, no mercado interno, o ativo corrige, né? Não significa que a queda, que a alta terminou. É que existe hoje, né, aqui no Brasil principalmente, um sentimento muito negativo, né? Então esse pessoal descolado, né, o pessoal modernão, tal, meio alternativo, nunca operaram na vida, nem pelo celular, nunca abriram uma boleta, e eles têm um monte de opinião. Então eles são descolados, eles nem sabem o que é operar, como é que se abre uma boleta, como é que se lida com risco, margem, nada. E aí eles falam num cenário de caos hoje em dia. Para quê? Para te vender alguma coisa. Ele vai querer te vender um livro, uma mentoria, um e-book, enfim. Então ele trabalha com gatilho mental do medo, mas sem base nenhuma. Nós trabalhamos na venda também. Quantas operações minhas públicas foram feitas na venda, né? Então não estou dizendo que você não pode trabalhar com essa ideia de venda. O que eu estou dizendo é que eles o fazem com um simples interesse comercial. Então, pessoal, o mercado virou. O mercado virou. Nós estamos em tendência de alta no curto prazo e a galera insistindo que a gente está em tendência de baixa. Olha o zigue-zague ascendente. E numa tendência de alta tem correção. Por exemplo, o IMAT está testando o eixo do W. O IMAT realmente não passa ainda a confiança. Mas você pega, por exemplo, o índice de energia, tendência de alta. Não? Tendência de alta. Você pega o índice de consumo, que é o que a gente olha em especial, por toda essa razão envolvendo a reforma tributária, arcabouço, Selic, ele fez um movimento forte nas últimas 2 semanas. E rompeu uma LTB. E está acima do importante 2712. É isso, né? Provavelmente a gente vai ver o índice de consumo a 3.051 no curto prazo. Então essa aqui é a realidade. O mercado virou. Perfeito. Então temos aqui na tela títulos americanos de 10 anos. Já é o segundo topo mais baixo que o anterior. Então os títulos americanos de 10 anos eles têm tendência de baixa. Então, por exemplo, fez o primeiro topo, segundo topo, terceiro topo. Simples assim.
Índice de tecnologia Nasdaq. Os futuros aqui estão em queda, mas o viés é altista. O índice Nasdaq rompendo uma região de resistência. O S&P. Aí alguns podem dizer, né? Eu vi alguns estudos aí na internet, até um aluno me perguntou também, professor, não tem um oco? Eu ia desenhar aqui, eu já tinha desenhado ontem. Tem, só que você tem que olhar o contexto. A chance desse oco falhar é grande, tem muita energia, muito capital aqui nesse movimento. E aí a gente chega no Dow Jones, que é importante. O que é importante tecnicamente para o Dow Jones? São as 30 maiores empresas do setor industrial. Preservar a mínima do dia 4, a 32.937, para não acionar um pivô. Então, provavelmente, se o VIX abrir subindo, não vai ter vida longa, digamos assim. Né? Então, quando o mercado à vista abrir, vai provavelmente gerar até uma oportunidade de venda. Mesma coisa, o BZQ pode abrir repicando? Pode, mas também não vai ter vida longa, porque o BZQ tem viés altista, ainda não cumpriu o M, que $17 é um alvo para o curto prazo. E nós temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. Ah, mas está caindo 1,47 no pré-mercado. Claro, né, ele é inversamente proporcional ao dólar, mas deve abrir caindo e durante o dia recupera e provavelmente fecha até positivo ainda hoje. Reino Unido. E a bolsa na Europa, assim, que tem os movimentos mais parecidos com a nossa bolsa aqui no Brasil. Acho que o que eu anotei coletivamente para falar está tudo feito. Ok? Então a bolsa do Reino Unido, ela passa por uma situação importante e delicada. Por quê? Duas coisas. Ela está testando um fundo anterior. Se ele for perdido a 7691, está sendo perdido agora, mas por poucos pontos. Realmente faz um pivô de baixa. Mas lembra a minha teoria, pessoal, que os países da Europa, Estados Unidos também, as bolsas norte-americanas, elas provavelmente terão uma performance inferior aos países emergentes, especialmente o Brasil, então não é exatamente uma surpresa, né? Esse arrefecimento da força compradora, né? Mas não significa que elas vão entrar numa tendência de baixa. Olha o Eurostock 50, o índice DAX, aqui na tela, não significa que vai entrar numa espiral negativa. Aí nós temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, ainda com um DNA, digamos, positivo, né? Preserva os dois fundos anteriores. Então nós temos um fundo, temos um segundo fundo, possivelmente aqui um terceiro. Então está, digamos assim, sob controle. E o DXY, e boa parte desse fluxo para emergentes negativo é fuga de capital da China. Eu falei sobre isso outro dia com mais riqueza de detalhes no Instagram. Inclusive à tarde eu farei stories e também farei o programa Clique. O Ibovespa em dólares, né, é a mesma ideia que leitura do EWZ. Assim, uma simples correção. O fundo duplo subiu forte e bateu numa LTB, uma linha de tendência de baixa que guia os topos simplesmente desde 4 de novembro do ano passado. Então aqui eu tenho um toque número 1, toque número 2, toque número 3, toque número 4. O rompimento dessa LTB será algo novo, será algo disruptivo, que pode trazer uma força compradora ou indicar, né, que nós não tínhamos visto até então. Então você está falando em algo absolutamente novo, né, uma figura grande que pode ser rompida. Então não rompe da noite para o dia, de uma hora para outra. Ok? Aí teremos aqui na tela o BOVA11. BOVA11 plenamente altista o movimento, apoiando-se na média de 5. Ok? Simetria ainda não foi cumprida, o será 104,89, cujo rompimento, se ocorrer e o gap vai ajudar nesse processo, projeta R$ 108. Professor, e esse 0,5% de queda no BOVA, 0,61
no BOVA11, eu penso que neutraliza isso aqui até o final. Lembra que eu falei de uma semana verde de ponta a ponta? Vejam, dia 8, 0,85. Dia 9, 1,01. Ontem, 0,31. Então hoje deve fechar positivo também. Então recuperando essa queda na minha interpretação. No caso do Ibov, eu coloquei até esse estudo no Instagram. Nós temos uma primeira LTB e uma segunda LTB. Se ambas forem rompidas, tornar-se-ão suportes além do topo anterior a 108,277. Então você vai ter o topo anterior e provavelmente duas LTBs como suportes. Aí o próximo objetivo 110,436 e depois o 114,835. No caso do mini índice, professor, você falou que buscaria ali uns 108, 300, 400 durante a gravação. Durante a gravação não vai buscar, mas logo que eu desligar aqui o computador vai. Né? Então, tem a ideia ainda do oco, apesar desse... seria forçar um pouco, né, esse oco. Vamos falar aqui, por exemplo, numa região de fundo respeitada, né? 107,590, a mínima foi 107,465. Ali entrou compra, né? Nós temos aí grande volume, bastante evidente aqui, muito claro. Então, no 30 minutos nós temos um volume considerável, provavelmente vai haver o rompimento a 108,100 no próximo candle, jogando o preço a 108,460 e provavelmente acima disso. Eu ainda penso que a gente pode ter a busca por 109 mil pontos no período da tarde. Então, no 15 minutos o martelo já está sendo acionado a 107,830, rompimento falso de 107,590, então 109 mil pontos é alvo aí para o período vespertino, período da tarde. Sobre o mini dólar acionou uma região importante de resistência 4,987, rompeu e agora tem sinal de topo aqui, provavelmente vai voltar nesse patamar de 4,987 para testar esse ponto agora como suporte. Muito bem. Sobre o DI, um F25 sem sinal de fundo significativo, deve escorregar aí para baixo. E o milho ele precisa trabalhar acima do fundo anterior a 62,43 para reagir. Está longe de média, talvez essa barra seja de exaustão, de volume, então deve estar perto aqui o milho de uma virada. Ok? Um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.